Após a conversa com Cenália, a doutora Lívia Napolitano foi em direção aos dois homens que encontraram o corpo de Telmo. Eles ainda estavam visivelmente abalados. Olá, senhores. Eu sou a doutora Lívia Napolitano, psicóloga comportamental, disse ela, com uma voz calma e tranquilizadora. Vocês poderiam me descrever o que aconteceu, com todos os detalhes que se lembrarem? Qualquer coisa, por menor que seja, pode ser importante. Os dois homens, que pareciam ser amigos, se entreolharam e um deles começou a falar, com a voz embargada. Estávamos caminhando pelo parque depois do festival. Estávamos tão felizes pela vitória do Telmo, tchê! Quando passamos por aqui, vimos ele montado a cavalo. Parecia que tinha bebido demais e estava desmaiado. Decidimos ajudá-lo. O outro homem, mais quieto, continuou a história. A gente encostou nele e ele caiu. Foi um susto. Quando vimos o sangue no peito dele. Barbaridade! Chamamos a polícia na mesma hora. Lívia ouviu atentamente, fazendo anotações em um bloco de notas. Ela observou a linguagem corporal de ambos, a forma como se comunicavam e as emoções que demonstravam. Vocês notaram algo estranho no comportamento do Telmo antes de ele cair? Algum movimento, alguma pessoa por perto, algum barulho? Os dois balançaram a cabeça. Não, vivente. Estava tudo muito calmo. Parecia que ele estava sozinho. A única coisa que estranhamos foi ele estar assim, tão bêbado e caindo de seu cavalo, ainda comemorando a vitória, disse o primeiro homem. E ele era de beber muito? Perguntou Lívia. Não. Às vezes, ele tomava uns tragos, mas nunca assim. Ele era muito responsável, principalmente com o cavalo e com a música. Isso é que é o mais estranho, ele não costumava se descuidar assim, respondeu o segundo homem. As informações coletadas por Lívia eram valiosas. A equipe agora sabia que Telmo não apenas estava sob o efeito do álcool, mas também que seu comportamento era típico, o que reforçava a tese de Cenália de que o assassino se aproveitou de um momento de vulnerabilidade. No DPCF, em Brotóvia, a mãe de Telmo, Juliana Couto, uma ex-cantora nativista, chegou à balada após a ligação de Cenália. O inspetor Villanova a recebeu e tentou confortá-la. Senhora Juliana, eu sinto muito mesmo pela sua perda. O Telmo era uma grande pessoa e um artista incrível, disse Villanova. Juliana, com a voz embargada, olhou para Villanova. Inspetor, eu não consigo entender. Meu filho estava no auge, realizando seu sonho. Quem teria coragem de fazer isso? E por quê? Estamos trabalhando sem parar. O Cenália está no local do crime, junto com nossa equipe de campo e os legistas, ele respondeu, com a intenção de tranquilizá-la. Tudo o que pudermos encontrar será usado para prender o responsável. Juliana fechou os olhos, as lágrimas caindo. Eu conheço o Telmo. Ele não se metia em encrenca. Ele só vivia para a música. Ele só vivia para o que fazia, a música. Mas me diz uma coisa, inspetor. Tinha algum rival no festival? Algum outro cantor que estava com ele no palco e que o via como uma ameaça para o prêmio? Perguntou Juliana. Villanova anotou a pergunta e se lembrou do que Cenália havia dito sobre o assassino ser alguém que Telmo confiava. Essa pergunta poderia ser a chave para encontrar o criminoso. Senhora Juliana, vou repassar sua pergunta para o detetive Cenália. Agradeço por nos ajudar a encontrar o assassino do seu filho. Saiba que não vamos descansar até descobrir quem fez isso. Villanova sabia que a informação de Juliana era valiosa. A rivalidade entre os cantores poderia ser o motivo do crime. A busca pelo criminoso estava agora mais focada, e a equipe em Brotóvia e em Charqueadas trabalharia para encontrar o assassino. Na delegacia de Charqueadas, Cenália e o delegado Ramos encontrarão-se na delegacia com Miguel Nunes, o chefe da comissão julgadora do festival. Miguel parecia tenso e cansado. Senhor Nunes, gostaríamos de fazer algumas perguntas sobre a noite do festival, começou Cenália, de forma direta. Quero que nos fale sobre Telmo Couto e os outros participantes. Havia alguma rivalidade ou desavença entre eles? Miguel respirou fundo,
parecendo ponderar suas palavras. Olha, todos os participantes eram grandes talentos, mas é claro que a competição é acirrada. O Telmo era um dos favoritos. Sua música, Camperiando uma Invernada, era autêntica e tocou o coração de todos. Mas havia um clima estranho nos bastidores. Clima estranho? Como assim? Perguntou o delegado Ramos. Ele não era o favorito do júri, Miguel revelou. O júri, em sua maioria, preferia a música de Ciro Marques, o penúltimo cantor a se apresentar. Eles queriam que ele vencesse, por ser uma canção mais moderna, enquanto a de Telmo era mais tradicionalista. No final, houve uma discussão entre os jurados, mas a maioria preferiu o Telmo e ele venceu. Ciro não gostou da decisão, mas não fez nada. A menção de Ciro Marques capturou a atenção de Cenália. Um novo suspeito surgia. Senhor Nunes, onde Ciro Marques está agora? Perguntou o detetive. Ele foi embora logo depois do resultado, Miguel respondeu. Não quis ficar para as comemorações. Estava muito irritado com o resultado. Ele não falou com ninguém depois de sair do palco. A equipe agora tinha um nome e um motivo. Ciro Marques, o rival de Telmo, era o primeiro suspeito. O fato de ele não ter cumprimentado Telmo no palco e de ter saído irritado do local do festival o colocava como uma pessoa de interesse na investigação. Análise da arma em Brotóvia. Encharqueadas, Christian Rivera, ainda no local do crime, embalou cuidadosamente a pistola encontrada e a enviou de volta para o DPCF em Brotóvia para análise. Pouco tempo depois, o Dr. Wagner Trindade, o especialista em balística, recebeu a arma. Com a experiência de um perito, ele iniciou a análise forense. Primeiro, ele verificou o calibre da arma, era uma .40, exatamente o que o Dr. Paludo havia suspeitado. Em seguida, ele usou um microscópio de comparação para analisar os projéteis. Ele comparou as marcas de estriação da bala encontrada no corpo de Telmo com os padrões de disparo da pistola. As marcas microscópicas, como uma impressão digital da arma, eram idênticas. A arma, sem sombra de dúvidas, foi usada para matar Telmo Couto. Wagner enviou a arma para a doutora Luciana Ponciano, a especialista em DNA, para que ela pudesse procurar impressões digitais ou qualquer outro vestígio genético que pudesse estar na pistola. A equipe de investigação tinha a arma do crime, mas precisava de uma prova concreta para ligar o assassino a ela. No laboratório do DPCF, a doutora Luciana Ponciano recebeu a pistola e começou a análise. Ela utilizou uma técnica de coleta de DNA de contato, onde ela examinou a empunhadura, o gatilho e qualquer outra parte que pudesse ter sido tocada pelo criminoso. O trabalho foi meticuloso. A doutora Ponciano usou os swabs estéreis para coletar as amostras. O tempo era crucial, já que o DNA poderia ter sido degradado pela chuva. Algumas horas depois, a doutora Ponciano ligou para o inspetor Villanova. Inspetor, acabei de ter o resultado da análise de DNA da arma, disse ela, com uma voz animada. Encontramos um perfil de DNA na pistola. É um perfil completo, único e limpo. Ótimo, Luciana. E de quem é? Perguntou Villanova, que mal conseguia conter sua ansiedade. Ainda não temos certeza. O perfil de DNA não está em nosso banco de dados. Mas com certeza, pertence a alguém que estava com Telmo na noite do crime e ela respondeu. Isso é um avanço. Mantenha-me informado. Vou ligar para o Cenália para ele investigar as pessoas que estavam com Telmo na noite do crime, disse Villanova. Com a descoberta do DNA, a equipe agora tinha um novo trunfo na investigação. O perfil genético, mesmo sem um nome, era uma prova concreta que poderia ligar o assassino à arma do crime. Cenália e sua equipe, encharqueadas, precisavam agora descobrir quem era o dono do DNA. Análise de Alfredo Plutônio. Enquanto a doutora Ponciano analisava a pistola em busca de DNA, o doutor Alfredo Plutônio, o químico, iniciou a sua própria análise. Ele recebeu do Dr. Paludo uma amostra dos resquícios de pólvora encontrados na jaqueta de Telmo. Com a sua experiência, o Dr. Plutônio usou um espectrômetro de massa para analisar a composição química dos resíduos. A pólvora utilizada em armas de fogo modernas é uma mistura de diversos compostos, e a composição pode variar de acordo com o fabricante.
Algum tempo depois, ele ligou para o inspetor Villanova. Inspetor, a análise dos resíduos de pólvora está pronta. É uma pólvora sem fumaça, com uma composição muito comum, mas com uma particularidade. A pólvora tem um traço de um composto orgânico que não é habitual. É um produto de limpeza de arma. Villanova franziu a testa. Um produto de limpeza de arma? O que isso significa? Isso significa que a arma foi recentemente limpa, e o assassino usou um solvente específico que deixou um resíduo único. É uma marcação química que pode nos ajudar a identificar a origem da arma ou, quem sabe, o próprio atirador, explicou o Dr. Plutônio. Mas o que faz um assassino limpar a arma antes de cometer um crime? Isso não faz sentido, perguntou Villanova, que ficou confuso. Não faz. A não ser que ele não tivesse a intenção de usá-la. Ou talvez ele a tenha limpado para se livrar de qualquer resíduo, já que ele sabia que ia cometer o crime. Vou enviar os resultados para o Senália. Ele precisa dessa informação, disse o Dr. Plutônio. A análise química do Dr. Plutônio adicionou mais uma camada de mistério ao caso. A pistola usada no crime havia sido limpa recentemente, e o solvente utilizado era uma pista valiosa que poderia ajudar a identificar o assassino.